3 ferramentas que eu utilizei para sair de uma vida de escassez para uma vida de abundância. São ferramentas que você também pode utilizar, você pode aprender. Eu posso te ensinar, eu posso também. Você pode se consultar comigo, ou você pode buscar aprender sozinho, buscar outras pessoas que também trabalham com isso. Mas é uma coisa que vai ajudar você a crescer e ter uma vida crescer de uma forma exponencial, de uma forma assim que você pode olhar e entender como um milagre na sua vida, tá? A primeira ferramenta é o tarô. Eu sou taróloga, tá? E desde 2017. Em 2021 foi quando eu comecei a trabalhar com tarô. Antes eu jogava para mim, jogava para outras pessoas. Mas o tarô foi uma forma de direcionar minha vida. Como eu não tinha rede de apoio, eu não tinha como buscar a orientação de alguém, porque primeiro estava todo mundo lascado, né? Todo mundo que eu conhecia estava todo mundo lascado. E eu não tinha, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo uma certa conexão com os ministros, ser mais próxima dos ministros da igreja, eu não conseguia encontrar alguém que de fato me orientasse. E eu busquei novamente, me veio um insight assim, de comprar as cartas novamente. E eu fui e busquei o tarô. E dentro do tarô, me deu uma amplitude muito grande sobre muita coisa que ainda tinha um ponto de interrogação na minha vida. Algumas pessoas, algumas situações. E o tarô até hoje, né? Óbvio, até hoje eu busco o tarô como uma forma de realmente de crescer, de evoluir, de sempre buscar o caminho certo, o caminho correto. Só que nessa época, o tarô mostrou para mim várias situações que não era culpa minha. Não era falta de esforço, não era autossabotagem, não era algo que eu precisasse melhorar, e sim problemas de pessoas no meu externo. Então, assim, ele foi me tranquilizando de uma forma, me direcionando de uma forma, que eu comecei a entender muita coisa e soltar a maioria das coisas, assim, que realmente não fazia sentido eu estar aprendendo aquilo ali na minha vida. E o tarô ele foi me direcionando, me direciona até hoje. Até hoje eu utilizo o tarô para tudo na minha vida, tá? Inclusive é o meu trabalho. E a segunda é arquétipos. Eu tenho um canal de arquétipos, tá? Que você pode encontrar no meu perfil aqui do YouTube. E o arquétipo, ele até hoje, né? Eu uso o arquétipo até hoje. E ele me direciona na vida de uma forma aonde não é só uma questão de olhar para as sombras, gente. Não é só, o tarô não é, o arquétipo não é só para autoconhecimento. O arquétipo é para modificar a sua vida mesmo. Você quer dinheiro, você utiliza o arquétipo para dinheiro. E no caminho você vai melhorando. No caminho você olha para a sua sombra e tal, corrige aqui, corrige ali, né? E o tarô, inclusive, ele traz para você essa correção. Mas quando você quando você começa a seguir na direção do que você deseja, você não fica olhando tanta imperfeição. Eu tô imperfeito, que eu tenho que corrigir, tenho que corrigir, tenho que corrigir. Eu conheço uma pessoa que está parada até hoje. Nesse processo de que tem que se corrigir, de que tem que evoluir, de que tem que ter autoconhecimento, essa pessoa só tem autoconhecimento. Ela não bota nada na vida dela em prática. Eu cresci, eu evoluí, e essa pessoa se afastou de mim porque não tinha como a pessoa reclamar de problemas, mas não ir resolver os problemas porque ela estava ocupada demais buscando o autoconhecimento. Então, assim, o arquétipo, ele é para autoconhecimento, sim, ele vai fazer você olhar para suas sombras. Só que utilize o arquétipo para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, então você vai utilizar o arquétipo, depende do seu objetivo, claro, mas diamante, ouro, dinheiro, águia, e chave, uva, milho. O arquétipo do milho, inclusive, é um arquétipo que é muito abundante, que traz muita abundância, tá? Traz muito dinheiro. Mas eu usei para isso, eu não usei para autoconhecimento, não. Autoconhecimento eu vou no tarô. Então, o arquétipo, eu sempre utilizo o arquétipo para atrair as coisas para minha vida e para modificar a minha vida. E o terceiro é mesa radiônica. A mesa, eu nunca tinha ouvido falar, apareceu para mim de sugestão no YouTube e eu participei de uma sessão. E nessa época, como eu disse para vocês, eu estava numa pindaíba horrível e eu estava numa depressão tão grande que eu não levantava da cama. E eu passei por essa sessão de mesa radiônica e parece que me deu um. Porque eu também estava com muito feitiço em cima. Isso tudo foi mostrado no tarô.
estava com muito feitiço também em cima, muito espírito obsessor. E nessa sessão de mesa radiônica, eu fiz um boom. É como se estivesse, em um determinado momento, tivesse simplesmente sumido. Todo aquilo que eu estava sentindo de depressão, de dor, de passando várias coisas assim na minha cabeça, e o meu corpo pesado, desânimo, fez assim, como fosse mágica. E eu fui buscar conhecer mais sobre mesa radiônica, fiz cursos de mesa radiônica, tenho cursos de mesa radiônica que você pode encontrar aqui no meu site. E assim, eu comecei a entender que tanto o tarô, né, mostrando, quanto a mesa radiônica também mostrando e limpando, que às vezes a gente não cresce por causa das pessoas, tá? Às vezes é alguém ali que tá travando a sua vida, alguém que não quer o seu crescimento. Eu tenho um vídeo aqui eu falando sobre questão de inveja, tá? E que a gente, para crescer financeiramente, a gente precisa olhar para as questões espirituais, para as questões energéticas. A gente precisa olhar. Não adianta você querer crescer, não adianta você querer crescer sem olhar para todos os lados da sua vida. Você quer crescer financeiramente, no seu lado material, mas você tem que olhar o mental, o espiritual e o sentimental. Você precisa olhar para os 4 aspectos do ser humano para que você possa crescer, senão você vai dar um passo para frente e 2 para trás. É o que acontecia comigo. Eu dava um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 5 para trás. Na pandemia eu dei 10 passos para trás, né? Então, assim, quando você começa a olhar a sua vida de várias formas, porque o tarô, ele vai trazer para você todos os âmbitos da sua vida. Você vai olhar para todas as áreas da sua vida com o tarô. O arquétipo, ele vai fazer com que você olhe com as coisas de uma forma um pouco mais material. Para você não ficar tanto com a cabeça no mundo da lua de autoconhecimento, 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 ele vai botar você na prática. E a mesa radiônica vai direcionar a sua energia e espantar toda a energia negativa que está ao seu redor. E essas 3 ferramentas que eu utilizei, eu utilizo. Hoje em dia, claro, eu trabalho também com magia noquiana, mas de vez em quando eu vou ali na mesa, estou aqui sentada trabalhando, já boto a mesa radiônica e vou fazer sessão de mesa radiônica. Mas são 3 ferramentas que eu posso dizer para você que você aprendendo ou tendo alguém de confiança que faça, você vai conseguir crescer e evoluir de uma forma exponencial. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, tá? E se inscreve aqui no canal, porque só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante para as pessoas. Beijo!